A gente fala muito sobre isso, acredito que a experiência na nossa profissão, na nossa especialidade, ela faz com que, quando a gente procura buscar e acertar, nós nos tornemos grandes cirurgiões. Duas frases que eu tenho para te dizer. A primeira é: seja humilde, mas jamais humilhado. E a outra é melhor estar preparado para quando aparecer a oportunidade do que aparecer a oportunidade e não estar preparado. Exato. Eu vejo que a nossa profissão é um dom que a gente recebe de Deus para que a gente possa ajudar o próximo, né? Aquele paciente politraumatizado, aquele paciente com uma deformidade facial que você corrige, que eles são gratos, que eles mudam a qualidade de vida, a autoestima. O que eu digo para você em relação à odontologia, à medicina, às profissões, de maneira geral, seja advogado, engenheiro, as profissões de maneira geral, no nosso país, na nossa realidade, elas estão ficando um pouco mais difíceis. A gente não depende só da nossa profissão para se dar bem, né? A gente depende da situação econômica do país. A gente depende da situação econômica das pessoas, né? Sim. Então, toda e qualquer profissão liberal, ela depende disso, né? Que uma economia que a economia esteja sólida para que as pessoas tenham, né, as suas condições de procurar os serviços das quais elas precisam. Bem, pessoal, é com imenso prazer que eu venho gravar aqui hoje. Por que eu estou aqui? Eu fui recentemente ao Bucocast para falar sobre a minha especialidade. E eu observei que naquele dia, eu tinha uma grande timidez de falar e de conversar em público. E eu achei que me desempenhei bem. E assim, eu conheço muita gente aqui em Natal, profissionais de outras especialidades, médicos, advogados. E eu achei que poderia fazer algo, falar não só sobre a nossa especialidade, mas que a gente pudesse bater um papo, falar sobre a nossa vida, falar sobre o filho, falar sobre nossos pais, educação, psicologia. E hoje eu tenho um imenso prazer de trazer o meu melhor amigo aqui, o Dr. Otacílio Luiz Chagas Júnior. Assim como eu, odontólogo, cirurgião bucomaxilo, ele hoje reside em Pelotas, ele frequenta a nossa cidade, seus pais moram aqui, né? E eu frequento a cidade dele, a gente faz cirurgia juntos. Mas por que é que eu trouxe aqui? Porque a gente tem uma história muito bacana de amizade, né? De irmandade, eu considero você meu irmão. Pretendo trazer outros amigos, vou trazer brevemente minha esposa para falar sobre casamento aqui. A gente lavar uma roupa suja aqui. Mas enfim, hoje eu estou aqui e recebo com imenso prazer meu amigo Otacílio Júnior, o grande Ota. Tá certo, irmão. Muito obrigado de antemão, né? Essa oportunidade de participar desse projeto. Nós temos aí mais de 32 anos de amizade, né? Para ser mais preciso, né? Nós estamos indo para 34 anos de amizade, né? Desde que a gente, na época de colégio, né? Nós éramos moleques, meninos, né? Para mim é um grande honra estar aqui, é uma grande satisfação a gente poder falar da vida, né? Inclusive das resenhas aí desses últimos 34 anos aí, né? Na época do basquete, a gente jogava basquete, tempo do colégio. Futsal também. Futsal, né? Futebol. Apesar de nós não sermos exímios jogadores de futebol, né? Ainda bem que nós enveredamos para o lado da odontologia, né? Que é uma profissão tão bonita, né? Tão maravilhosa, né? E graças a Deus, né, a gente conseguiu aí êxito dentro da profissão com muita luta, né? E seguimos essa luta grande, né? Então é isso. Quando a gente fala de Imaculada Conceição, né? Recentemente você me mandou uma mensagem junto com o nosso professor de história, o Ned, né? Então deixava aí um abraço pro Ned. Não tive a oportunidade de responder em tempo, né? Vocês estavam correndo, estavam numa corrida, né? Era uma corrida. Se eu não me engano foi de 5, 10 quilômetros, sei lá, que vocês correram, né? Segundo ele, um abraço, Ned. Ele disse que o importante não é correr, porque ele disse que não correu. Era estar no meio da galera lá, brincando com o pessoal. Ele tinha uma turma bacana de professores lá. Ele disse que não correu tudo, mas ele disse que o importante da vida, achei bacana isso, ó. E fiquei muito feliz em revê-lo pela questão dele dizer que ele queria estar no meio do público, viver, que ele disse que uma hora a gente não vai estar mais aqui, se a gente puder aproveitar a vida da forma que ela tem que se aproveitar, fazendo esporte, indo para festa, estar com pessoas. Eu também gosto muito desse contato com pessoas, você sabe disso, sou um cara que gosta de festa, de música. Eu achei bacana esse depoimento dele. Então, um grande abraço para o professor Nery.
Professor de história que mandava a gente subir na madeira, né? Lá ele. Mas é isso, né? Eu fiquei muito feliz e você colocou no grupo também a mesma mensagem, né, que vocês me mandaram. No grupo lá, a gente tem um grupo de amigos dessa época, né? Então, mais de 34 anos é um saudosismo muito bacana, né? A gente olhar naquela época dos bancos escolares, olhar para trás, né? E ver o quanto que nós, né, tínhamos, não sei, já que esse podcast aqui pode falar de tudo, né? Sim. Inclusive conflito de gerações, né? Sim, sim. Se bem que tem uma escrita lá do Paleolítico, né, que diz os jovens de hoje não são como os de antigamente, né? Então a gente segue falando isso, então sempre esse conflito geracional sempre existiu, né? Uhum. Mas o que eu quero me focar é que nós éramos muito felizes, né? E não sei, né? Hoje com as coisas líquidas, como fala, amores líquidos, amizades líquidas, né? Em tempos de redes sociais, onde tudo fica muito fácil e você vai rolando, e tudo fica muito rápido, é muito fugaz, né? Uhum. A gente retomar essas coisas assim da nossa época de adolescência, né? Ali de 15, 16 anos, Uhum. E a turma toda ali tirando onda com o nerd, nerd! Me diz uma coisa, a gente comparando a geração de hoje, adolescente, você tem filho 9 anos, né? Já tem um filho adolescente, para a nossa adolescência, o que é que você acha que tem diferente? O que é que você sente falta? Na verdade, tem duas diferenças básicas assim que eu vejo. Eu não sou especialista na área, apesar, né, de trabalhar com educação em nível superior, né, eu não sou nessa parte de pedagogia infantil, eu não tenho nenhum conhecimento, na verdade, curiosidade de ler leituras básicas, né, mas nada mais que isso. Mas o que eu percebo, primeira coisa, internet. Então, o meu filho vai fazer 9 anos esse ano, o Joca, já nasceu totalmente numa geração que não sabe e não tem como voltar atrás. Uhum. Viver sem a conectividade, né? Então, a internet, na nossa época, não tinha. Sim. Quando surgiu, nós estávamos no 3º ano e era uma internet de escada, tinha que ligar de noite, não sei se a galera de casa vai se lembrar disso, talvez quem é da década de 70, né? Eu tenho uma história bacana, porque não muito distante, eu ia para a cidade de São Vicente e lá não tinha celular, nem tinha telefone. Então, para sua mãe ligar, ela combinava o horário com você ia para a Telerne, né? Você ligava da Telerne para o Ureilão, que na minha casa não tinha telefone, para você combinar a hora e falar com sua mãe. Então, a gente é desse tempo, né? Exatamente. E essa questão do celular, né? Da tela, né? Então, ficou tudo muito fácil. Uma coisa que era impensável, a gente ter uma conversa ao vivo, né? Online, assim, e você está se vendo, né? Reuniões virtuais. Então, claro que graças a Deus as coisas se modificam, né? Mas a gente percebe também, repito, né? Eu não sou especialista nessa área, mas há algumas preocupações e fragilidades, né, quanto a essa geração, né? Então, uma das diferenças que a gente pode notar é isso, né? E eu não sei também o que isso incorre, se tem pesquisa sobre isso em termos de felicidade ou não. Mas aquela coisa da gente jogar bola na rua, de pé descalço e ter a convivência com a galera, né? Ou como diz lá no Rio Grande do Sul, já que eu estou há 23 anos a convivência com a gurizada, né? Quanta saudade disso, né? Eu tenho, cara, assim, soltar pipa, andar de carrinho de rolimã, né? Perfeito. Andar de bicicleta com os amigos, Exato, jogar bola. E outra coisa, desculpa te interromper, os pais da gente não se preocupavam, a gente passava a tarde na quadra jogando bola. Eu tenho muita saudade desse tempo. Eu vejo assim, até porque hoje com a violência, né, pessoal, a gente não consegue se sentir seguro e deixar um filho seu jogar numa quadra de bairro ali, jogar, acho... Isso é um fator que é bem diferente da nossa época, né? Tem isso também, a segurança pública, né? Claro, isso aí a gente vê cada vez mais um problema no tocante ao nosso país, é um problema nacional, né? E algumas regiões com suas peculiaridades, né? Mas a gente tem que tentar conviver e vislumbrar, né?
O pessoal gosta muito de dizer que a gente espera um mundo melhor para os nossos filhos. Na verdade, a gente tem que fazer o nosso papel e deixar pessoas melhores para esse mundo, né? Porque só assim que a gente vai conseguir inverter a lógica da coisa, né? Aí a gente, quem sabe, a gente tenha um mundo melhor para os demais. Se Deus quiser. Então vamos falar um pouco sobre a odontologia, sobre a nossa profissão, para bater um papo sobre isso. Depois a gente... E importante também aqui, pessoal, é a gente falar sobre causos da nossa profissão, situações importantes, viagens, congressos. Aqui a gente não tem um script, a gente vai conversando o que está na mente aí, mas a gente quer conhecer um pouco de cada profissional que vier aqui, para que ele fale de tudo. Então, vou falar um pouco de odontologia. O que te fez fazer odontologia? Essa é uma pergunta muito interessante, Jimmy, e isso me remonta à minha infância, né? Porque assim, eu sempre gostei muito de desmontar e remontar brinquedos, né? E os meus pais sempre diziam, esse menino vai ser engenheiro, né? E também gostava muito de fazer funcionar as coisas, né? Então eu pegava pedaço de arame e daqui a pouco já fazia, com a pilha, fazia um circuito, né? E aí aquela coisa, numa feira das profissões, me chamou muita atenção a questão da engenharia elétrica, né? E eu falei, não, se realmente eu for um dia engenheiro, como meus pais acham que eu vou ser, né, por essa curiosidade de gostar de montar e desmontar as coisas, eu acho que engenharia elétrica seria uma boa opção de carreira a seguir, né? Mas eu fiquei encantado quando meu pai trabalhava no Banco Nordeste e nós morávamos no interior de Minas Gerais, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, né? Uma cidade que fica na região que é conhecida como Leste Mineiro, perto de Governador Valadares, que talvez seja a cidade do Leste Mineiro, uma das mais conhecidas, né? Principalmente porque metade de Governador Valadares está em Miami e a outra metade está em Orlando, né? O pessoal brinca que o pessoal de Valadares vai muito para os Estados Unidos, né? Ali na região da Flórida. Né? Uhum. Então, quando nós morávamos lá no interior de Minas, tinha uma dentista lá, a doutora Márcia, eu não sei se ela ainda é viva, né? Ela era odontopediatra e ela era, assim, simplesmente fascinante, assim, né? E ela atendia a mim e a meus irmãos, assim, uma doçura, uma delicadeza ali. E Carinho, né? o carinho, né? E as ferramentas, os instrumentais dela chamaram muito a minha atenção. E aí eu dizia, né? Se eu não for engenheiro, eu serei dentista, né? Bacana. E a gente foi crescendo, vim para Natal, voltei para Natal. Já fui embora aos 3 anos de idade, voltei aos 15 anos de idade, né? Quando a gente se conheceu? Exatamente. Lá no Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, né? Isso. Eu tive a oportunidade de fazer paralelamente ao segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de estudar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, né? A antiga ETFERN, que depois virou a Cefet e hoje é o IFRN, né? Eu tive a oportunidade de prestar, né, o processo seletivo e ser aprovado na época para mecânica, né? E depois, na verdade, eu fiz a seleção para a eletrotécnica com segunda opção mecânica, acabei entrando em mecânica e depois lá dentro eu fiz a reopção para a eletrotécnica justamente para ver se eu ia, digamos assim, se ia brilhar os olhos realmente para a área da engenharia elétrica, que aquela coisa da curiosidade da infância, né? Acabou que eu terminei o curso, mas eu enveredei mesmo por tentar estudar odontologia. E você bem sabe, nós fizemos o vestibular a primeira vez, né, juntos, em 1994, era o vestibular para ingresso em 1995, e eu não obtive êxito, né? Eu só vim obter êxito, né, no vestibular com a entrada, né, em 1998, né? Então, entrei no segundo semestre de 1998. E você já tinha entrado no vestibular de 96, né, na entrada 96, Uhum. e você já estava bem à frente do curso, e dentro da odontologia, né, aquela coisa, eu entrei e não sabia muita coisa, naquela época estava se falando assim, alguma coisa que eu tinha lido ou visto na televisão sobre implantes dentários, e eu achei interessante, se eu gostava muito dessa parte anatômica, né?
Eu disse, ó, se tiver a oportunidade de fazer essa tal de implantodontia, seria interessante. Até que nas férias daquele primeiro semestre de 1998, você veio, Júnior, quer dar plantão comigo? Aí eu, plantão? Não sei se você se lembra disso. Lembro, velho. Eu achava que era plantão na unidade básica de saúde para essa parte de dor dentária, né? Uhum. E aí você, não, é no hospital mesmo, a gente... Aí eu, que legal, que bacana, os dentistas no hospital, tal. Eu não tinha conhecimento realmente, esse conhecimento. Sim. Eu nem sabia da existência da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais. Né? E aí foi, na verdade, você me apresentou a especialidade e que virou então a paixão, né? A paixão à primeira vista e que virou amor, né? A nossa especialidade. Sim, só fazendo a introdução, a gente vai falar sobre as coisas ainda sobre a sua profissão e de lembrar, né, que quando você decidiu fazer cirurgia, né, eu decidi ir para o interior trabalhar porque eu não tinha condição financeira e foi um choque para a gente na época você decidir ir para o Rio Grande do Sul, né? Eu me lembro que seu pai disse, seu velho Ota, tá lá no céu. Saudoso velho Otto. Rindo da gente agora. Só que esses caras foram aí fazer o podcast, né? Com certeza, né? E que ele disse que ia dar uma passagem só de ida para você. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Foi engraçado, porque, na verdade, o meu pai, especificamente, ele queria que eu fosse trabalhar, né? Ele dizia, rapaz, vá arrancar dente no interior, e deixa para decidir depois, né? Tenha a sua experiência profissional para você entender o que você quer realmente, né? E eu disse para ele, não, pai, o senhor não está me entendendo. Se eu tiver que ir, e nem que eu tenha que morar embaixo da ponte, eu vou. E essas palavras tocaram muito ele, né? E é interessante, porque quando eu fui, irmão, e aí duas frases muito impactantes do meu pai para mim, e que eu trago comigo até hoje, né? Isso foi o quê? Dia 7 de janeiro de 2003. Você relembra das datas? Ele indo me deixar no aeroporto, né? Ele disse, filho, já que você quer ir, você me disse isso, realmente eu fiquei muito impactado com o que você me disse, vi que realmente você quer, mas se você puder prestar atenção em duas frases que eu tenho para te dizer, a primeira seja humilde, mas jamais humilhado. E a outra já que você quer ir, é o seguinte, é melhor estar preparado para quando aparecer a oportunidade do que aparecer a oportunidade e não estar preparado. Exato. Então, essas duas frases eu levei comigo, trago comigo até hoje, né? Que isso aí tem... Interessante até porque você lembra da data que aconteceu, então acho que marcou muito sua vida, né? Isso foi muito importante. Eu queria saber da tua experiência, dessa viagem, já que foi muito difícil financeiramente, a gente falava muito por telefone, tinha longas conversas lá das suas dificuldades. Isso. O que é que você relata, assim, nós como referência na cirurgia, né? Você no Sul e aqui no Nordeste, para esse pessoal que está começando agora, os jovens, quais foram as dificuldades que você encontrou, o que foi mais difícil, questão de relacionamento, você ser um cara do Nordeste que foi para o Sul, conta aí um pouco dessa experiência para a gente. Eu fui, assim, de uma certa maneira muito bem recebido pelos colegas, né? Tinham colegas de todo o Brasil lá, São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro. A PUC sempre foi um centro formador, né, em nível de pós-graduação em odontologia, das mais diversas áreas, e dentre elas a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Né? Realmente, foi primeiro um choque de culturas e um choque também de temperaturas, porque nós aqui em Natal nós temos verão ou chuva, né? Ou é calor, ou a chuva para refrescar. Segundo Jesus, é calor ou quentura. Calor, quentura, boa. E lá em Porto Alegre tem as estações do ano bem definidas. Isso nunca me assustou, porque como eu morei no Sudeste, em Minas Gerais e no Espírito Santo, eu não senti tanto assim essa parte climática, apesar que no primeiro ano, né, o que mais me chamou a atenção foi a questão da amplitude térmica, né?
Então, muitas vezes fazia durante o dia 30 graus e de noite estava 18, 16 graus, assim. Então, isso no início me assustou um pouco, assim, do ponto de vista de adaptação de temperatura. Sim. Quanto às questões de dificuldades de relacionamento interpessoal, assim, eu particularmente nunca olhei por esse lado, assim, de ter sofrido preconceito com o nordestino, esse preconceito de origem, né? Porque, assim, não gerando uma polêmica, é comum relatos dessa forma, fui morar no Sul, fui morar no Nordeste, tive dificuldade de adaptação, clima, você já falou, comida, enfim, se adaptar a uma terra distante, né, com todas essas características. Eu acho que o mais interessante nesse caminho é a gente não deixar que essas coisas que são coisas importantes a serem consideradas, mas que elas não nos desviem dos nossos objetivos, né? Então eu tinha um objetivo. Eu queria até então voltar para Natal, né, com o meu diploma, né, diplomado, né, enfim. E eu saí de casa para voltar, não, eu estou saindo de casa, eu vou voltar especialista, mestre e doutor, só volto depois de terminar o doutorado, né? Até então, aquela coisa de buscar quem soubesse, então, uma oportunidade em alguma universidade, ou na própria universidade de origem, na Federal do Rio Grande do Norte, ou ali na Universidade de Potiguar, né? Essa parte da docência, né? Afinal, eu fui fazer um caminho acadêmico, né? Mas, assim, eu digo, assim, que toda jornada ela tem suas dificuldades, né? E para a turma jovem, já que você fez uma provocação, o que você tem a dizer para essa turma jovem, né? Exato. Quando você tem um objetivo, hoje, né, a gente brinca, né, engenheiro de ponte pronta, né? É fácil a gente ver o caminho que a gente trilhou, né? Mas talvez o que eu tivesse feito diferente, obviamente com o conhecimento que eu tenho hoje, é traçar um plano de rota, né? Então você tem que ter algumas estratégias até para que você tenha um plano B, um plano C, né? Porque obviamente vão ter coisas que a gente não controla, né? E a gente não controla tudo, né? A gente controla aquilo que depende única e exclusivamente da gente, e isso é muito pouco. Uhum. Ou seja, a gente não controla quase nada. E é isso, né? Eu acho que primeiro você tem que ter força de vontade. Só que nessa força de vontade seria até aquela coisa, botar um óculos, né, cor-de-rosa, achar que o mundo é maravilhoso, né, aquela coisa toda, né? O óculos colorido, enfim. Mas não é. A gente tem que estar preparado emocionalmente, a gente tem que estar preparado financeiramente, né? Tanto você falou aí o seu próprio relato, né? Eu optei primeiro por trabalhar, me capitalizar para depois eu sair para fazer o meu pós-graduação, né? E lembrar, pessoal, assim, que eu acho que foi algo que me incentivou também, o fato de você ter tomado essa decisão fez também com que eu, naquela época, que passei 3 anos lá trabalhando lá no interior, decidisse fazer uma residência fora, não tão longe, lá em Fortaleza, mas sem bolsa, e saiba que você também foi um incentivador pelo seu exemplo. Então, acho que nós somos de uma geração que ela se espelha muito nos exemplos. A gente falou do nosso professor Nery, você não sabe o quanto foi gratificante encontrar aquele professor que me ensinou tanta coisa, né? Porque antigamente a gente não só aprendia as disciplinas, a gente aprendia a ser um bom ser humano, a ser honesto, né? Não que hoje não seja assim, não estou falando isso, mas os valores eram mais consistentes. Não sei se você concorda com isso. Não, concordo sim. Eu até acho que hoje nós temos essa questão do valor, né, por onde a gente anda, né? Mas talvez não tenha ficado em segundo plano, mas ela existe, a gente sabe que existe, mas existe. Né, tenha ficado em segundo plano. Porque os pais têm os princípios, né? Assim, eles conviveram nessa época de valorização, de meritocracia. Eu gosto muito de um psicólogo paraibano, o Rossandro Klinger, né? Ele fala muito dessa questão que os nossos pais, eles foram nossos pais, não foram nossos amigos, né? E talvez aquela geração, ele fala um pouco desse conflito geracional e dá algumas risadas, conta alguns episódios até da mãe dele, que ele falava que eu não vou mais amar a senhora. Aí ele, não, mas aí o amor é uma coisa independente, né? Amor de pai para filho. Então, assim, é engraçado isso, né? E tem uma questão intrínseca, né, por trás da geração da qual os nossos pais pertencem, né? E
a nossa, né? E o que a gente coloca isso para os nossos filhos também. Provavelmente ensinar outras coisas, né? Não existe geração perfeita, mas a gente pode pegar alguns aprendizados e tentar transmitir para... Bacana, bacana. Então vamos lá na continuidade. Você falou já de como é que foi a sua adaptação, já deu esse show aí de relato para as pessoas com relação a quem quer fazer cirurgia, né? Hoje a gente tem mais facilidade, né? Temos uma residência aqui em Natal, Recife, Fortaleza. Hoje esses cursos online que você faz preparam melhor. A gente dependia de ir para a biblioteca, alugar um livro lá na biblioteca para poder ter acesso à informação. E aí você fez mestrado, fez o doutorado lá na PUC, Porto Alegre, fez um concurso, passou, você hoje reside em Pelotas, né? Fala para a turma aí o que é ser professor universitário. Então, Jimmy, a questão do professor universitário, o concurso da Universidade Federal de Pelotas abriu em 2008, né? E eu fui fazer aquela coisa, fazer para testar, estava esperando aqui o concurso da Federal do Rio Grande do Norte, né? E aí eu obtive êxito, né? E tomei posse em janeiro de 2009 e estou lá há 17 anos, né? Dentro da carreira universitária eu já atingi o último estágio, né? Que é a titularidade. Então as pessoas confundem um pouco, né? O que é ser professor titular, professor efetivo. Você, quando passa no concurso público, você é efetivado no cargo, então você é professor efetivo. Aí dentro da carreira docente universitária federal, você começa como professor adjunto. Aí vai de adjunto, aí tem as letras, depois, né? Eu passei por tudo isso. Adjunto, 1, 2, 3, 4, associado, né? Até chegar hoje no último estágio da carreira, que é professor titular. E eu dou aula para graduação, dei aula há muitos anos para residência, fui coordenador da residência em cirurgia bucofacial. E desde 2018 eu sou o responsável pela ênfase em cirurgia bucomaxilofacial no programa de pós-graduação em odontologia, né, que tem a área de concentração em clínica odontológica, né, e a cirurgia bucomaxilofacial é uma ênfase. Inclusive, gostaria aqui de parabenizar o nosso programa de pós-graduação, que obteve o maior grau, né, dentro dos programas de pós-graduação, nota 7. Agora nós somos nota 7 da CAPES, né, então deixar aí a todos os colegas que fazem o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas em odontologia, né, os parabéns aí. Né? E é isso, ser professor universitário é muito, eu acho, uma grande honra você participar da formação de jovens cirurgiões dentistas, né, e dentro no tocante da área de cirurgia odontológica, né, nessa parte da odontologia. Bacana. Você também fez internacionalizações, você fez um fellow na Suíça, né? Isso. Da O. Isso. Lembro que você foi para a África do Sul, para a Itália, a gente foi recentemente para a Bélgica através de você, do seu contato com o Suene. Tenta nos dar esse panorama com relação à aprendizagem de língua, como é que foi as suas experiências, o que é que você acha que acrescentou na sua carreira como cirurgião. Eu conversei com você, a gente fez a cirurgia hoje, e eu acredito que a minha postura como cirurgião após aquele estágio na Bélgica é totalmente diferente do que era antes, e assim, para melhor. Então, você teve mais experiências, eu acho que conheceu vários cirurgiões, inclusive você é revisor da Jones, né? E fala aí pra gente essas experiências, o que foi conhecer outras pessoas. Eu sei que você fez muitos amigos, você tem uma facilidade de fazer amigos, que a gente sabe, né? Então, fala pro pessoal aí, o que é que foi essa experiência viajando aí pela Europa? Jim, isso é algo assim que eu jamais pensei, né? Mas aquela coisa era algo impensável, né? Mas foi uma realização de um sonho, né? Então, a minha primeira experiência foi em 2013, na Suíça, né? Eu fui para Basileia, para Basel, fiquei 90 dias em Basel, né? 8 semanas, que a fundação, a Fundação AO, que é uma fundação que é a sede dela na Suíça, então ela atende esse segmento aí de osteossíntese, né? Ou seja, placas e parafusos, né? Seja para a nossa área, né? Cirurgia buco, crânio e maxilofacial, ortopedia ou neurocirurgia, né? E eu fui contemplado com uma bolsa, né? Passei por um processo seletivo, fui contemplado e fui.
E a partir dali, como é um serviço internacional que passa gente do mundo todo, ali fiz amizade com pessoas da Síria, da Coreia do Sul, da Itália. E lá eu tive a oportunidade de conhecer, né, os professores da segunda Universidade de Nápoles, que hoje são meus amigos, né? Mário Sant'Agata, Jean Paulo Tártaro, que é o chefe de departamento lá na segunda Universidade de Nápoles, né, na antiga segunda Universidade de Nápoles, que hoje é conhecida como Universidade da Campanha Luiz de Vanvitelli, né? O professor Salvatore D'Amato, né? E foi uma coincidência muito grande, porque quando eu estava na Europa, e eu fui passear, conhecer os museus lá na Itália e tal, e foi uma coincidência, eu me esbarrei com o Jacques Belks, que era assistente, eu não sei se ele ainda é assistente do professor Johan Reineck, lá da África do Sul. Aí a gente bateu um papo, né, porque a gente se esbarrou, ele estava com a camisa do Icons. O Icons, naquele ano, em 2013, ocorreu em Barcelona. O professor Reineck tinha sido presidente de honra e tal. Aí a gente brincou, aí falei, o professor Reineck é o presidente de honra e tal. Ele começou a rir, né? Eu trabalho com ele e tal. E aí, na volta para o Brasil, o professor Reineck estava num curso de cirurgia ortognática junto com o professor Ellis e o professor... Agora você disse que tu tinha boa memória, agora com a memória esqueci. O que faz o Arnett, né? Agora eu lembrei, o professor Arnett. E foi muito bacana esse curso, e lá eu conversei com o professor Reineck, ele me convidou para ficar lá uma semana com ele. E aí, em 2014, eu acabei indo, fiquei uma semana com ele lá em Joanesburgo, né? Ele e o professor Ferretti, o Carlos Ferretti, que é o assistente dele. E lá eu tive a oportunidade de conhecer colegas do México, que são meus amigos até hoje, né? A gente tem essa amizade. O colega da Holanda, né? O Martin de Koning, né? Então, que ele trabalha por coincidência, né? Na Universidade de Ciências Médicas da Universidade de Nijmegen, que Pelotas tem um convênio, uma cooperação internacional com o Nijmegen, né? E a Itália, em 2015, tive a oportunidade de ficar lá com o professor Mário Sant'Agata, a gente ficou lá 50 dias, né, dando aula para o Master em Prontodontia que eles têm lá. Uhum. Foi uma experiência fantástica mesmo. E contigo agora, recentemente, né, eu tive uma passagem pela Áustria, na pré-pandemia, passei sufoco, né, porque eu tive que deixar a fronteira antes do final do estágio, porque senão eu ia ficar preso na Europa, né, então eu tive que sair, porque a Europa ia fechar as portas. E eu saí da Europa no último dia que poderia ter saído, né? Senão eu ia ficar preso lá 6 meses. Eu acho que a minha esposa ia ficar muito feliz se eu tivesse ficado preso, né? Lá em 2020, né? E esse ano foi fantástico a oportunidade lá com o professor Suene, lá, as semanas que nós passamos juntos lá. Muito aprendizado, não só de cirurgia, muita filosofia, né? E um pouquinho de cerveja também, que cerveja é história e cultura, né? Afinal de contas, a cerveja belga tem peculiaridades, né? Uhum. Bacanas, né? Eu não gosto de tomar cerveja, cara. Pouco. A cerveja está em todos os momentos, né? Coisa boa, né? Deixa eu te perguntar algo. Eu quero que você fale para mim dificuldades nas suas viagens. Dificuldades de se perder, né? Porque assim, aquela coisa, né? Tinha um conhecimento da língua, né? Mas eu nunca tive o contato, né? Eu tive professores aqui que eram nativos, né? Obviamente. Uhum. Quando você vai para encarar, realmente, né? É totalmente diferente. Né? Eu tive a sorte de você já ter ido outras vezes, você me ajudado bastante lá, mas tive muita dificuldade também de relacionar. E tinha um momento lá, você passou por isso, que a cabeça buga e eu saía da sala porque... Exatamente isso. Uma das maiores dificuldades que eu acho que enfrentei lá foi me adaptar à língua, né? E foi justamente o que eu te disse. Fique tranquilo que é completamente normal, porque aconteceu isso comigo em 2013. Né? Tanto que um fato interessante, que eu estava lá na praia naquele dia com o Suene, e eu envergonhado, porque eu falava o básico para poder me comunicar, eu fui explicar, professor, eu estou aqui, mas eu estou sentindo muita dificuldade e tal. E ele falou, cara, se eu for para o Brasil, eu não vou me preocupar em falar a tua língua, não. Alguém vai traduzir para mim, tá tudo certo, vai tomar cerveja aí, fica tranquilo, você lembra?
E é isso E mesmo. ainda tem uma história engraçada lá da praia, porque assim, a gente aqui só para dar um pouco de humor aqui na resenha, a gente foi pra praia e ele convidou a gente pra praia e tal, aí disse, pô, o belga deve colocar uma calça, uma bermuda ali e tal, aquela camisa de... Formal, né? É que foi um convite formal, né? Foi. Aí a gente disse, bicho, acho melhor a gente ir de calça. A gente tá aqui no verão agora de janeiro, né? O cara passa o dia sem camisa, de bermuda. Tem uns que gostam até de ficar só de sunga o dia todinho, não troca sunga durante o verão. Né? Foi engraçado, E né? aí quando a gente chega lá, tá o Dr. Suene lá, todo havaiano lá, todo praiano, pô. E a gente de calça, O né? cara do Brasil, pô, passa essa vergonha aqui na Bélgica. É que o convite foi formal, então a gente levou a formalidade Mandar um abraço pro Dr. Suene, né? Que Isso, recebeu a isso gente. aí, né? E também ao Fernando Andriola, né? Que fez a ponte, né? O Fernandinho Andriola de Sim, Porto sim. Alegre. Um abraço pro Fernando. Fernandinho Andriola aí também, que proporcionou esse encontro aí, né? Entre outras dificuldades também, às vezes, né, não entender as situações, você está num momento da ajuda cirúrgica, né? E assim, e você não entender porque você não sabia o termo, né? Exato, exato. Então, eu passei por isso também, né? E fala que só porra, bicho. Tem que resumir, caralho. Vou botar no... Qual é o nome? Make off. Me fala pra caralho, é foda. Ota, me diz uma coisa. Eu, antes de fazer essa viagem, achava que a gente só poderia ir para uma viagem dessa através de uma instituição, né? E através da nossa amizade, você que fez contato com o Dr. Suene, proporcionou essa experiência para mim. Para quem quer ir para um serviço dos Estados Unidos, Europa, quem quer se internacionalizar, o que é que essa pessoa precisa? Obviamente, quando você está numa instituição é mais fácil, né? Uma instituição acadêmica, né? Se você já é professor ou você está terminando a residência. O próprio Colégio Brasileiro de Cirurgia hoje tem um programa de rotação internacional. Uhum. Então você pode se candidatar, eu acho que tem uma espécie de concurso, né? Você pode procurar nas fundações, né? Como por exemplo na IAOMS, na International Association, da nossa especialidade, você tem uma lista de serviços que oferecem, né, vagas ali de visita, né? Então você tem a oportunidade de fazer visita, você pode se candidatar a fazer um fellow internacional com bolsa de 1 ano, né, da fundação. Na própria Fundação AO, da qual eu faço parte, eu sou instrutor, você pode fazer o curso MFT, né? Inclusive está aberto a inscrição para vocês fazerem, agora fazendo um mexão aqui. Claro, né? fica à vontade. Você só paga depois aí a quantia aí para a gente vincular aqui no podcast. Tá certo. Então, assim, você tem as fundações específicas que você pode fazer a busca, ou você pode individualmente, inclusive, né? Você é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você manda e-mail para o professor, né? E o professor te responde. Provavelmente ele vai te pedir uma referência, uma ou duas referências aí, tá tudo certo, você pode ir, né? Eu incentivo demais porque abre portas. A minha vida profissional a minha internacionalização foi uma, pós-internacionalização foi outra, né? Assim, Para mim também. em termos de não só de conhecimento de cultura, de oportunidades, né? Então é muito bacana. E a gente até tinha conversado que uma das nossas metas é sempre estar presente nesses estágios, congressos também, porque eles acrescentam muito na nossa carreira. Eu acho que uma dos aprendizados que eu tive não foi só cirúrgico, mas com a cultura, com as pessoas, a forma que eles tratam as pessoas. Isso aí me ensinou algumas coisas. Me diz uma coisa, com relação à cirurgia bucomaxilofacial, para a gente entrar aqui em outro tema. Qual é a sua perspectiva da cirurgia? Esses dias eu estava falando sobre isso, falei lá no Bucocast também. Apesar das dificuldades, eu vejo a cirurgia com boas perspectivas, né? Mas me fala aí, qual é a tua visão da cirurgia bucomaxilo? O que é que você espera no futuro? Ainda vou falar sobre o seu curso de medicina. Tá certo. Diz aí para mim. Não, eu acho que a nossa especialidade é uma especialidade, assim, eu faria tudo que eu fiz até hoje de novo, né?
A nossa especialidade é uma especialidade muito bonita. Você pode atuar em várias... Nós somos amantes da cirurgia bucomaxilofacial. Exato, exato. Eu amo ela em todas as suas dimensões. Seja na cirurgia bucodental-alveolar, conhecida como cirurgia oral menor, né, aqui no Brasil, né? Seja na cirurgia oral maior, como conhecida aqui a cirurgia maxilofacial, né? O trauma de face, a cirurgia ortognática, a cirurgia da articulação temporomandibular, a cirurgia de patologia, a cirurgia de infecção, né? Que a gente chama de a cirurgia raiz, que está ficando um pouco de lado, né? Então, dentro das perspectivas, eu vejo muito jovem hoje Você acha um orgulho ser chamado de cirurgião raiz? O Ismael me chamou de cirurgião raiz lá. Achei legal. Cara, como diz, se o que o cirurgião raiz é Para aquele... você, o que é o cirurgião raiz? É o full scope, né? Aquele que faz todos os procedimentos inerentes da nossa especialidade. Da extração simples à redução total do esqueleto facial. Por que não fazer siso? Por que não faria? Por que não fazer, né? Né? Por que essa garotada hoje acredita que ele vai terminar a sua graduação, vai para a residência e ele vai focar na cirurgia ortognática? Pois é. Tinha um professor meu, Dr. Ruben Weisman, e ele dizia, né? Olha, tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao siso, né? As posses que eu adquiri foi através do siso. As viagens que eu fiz com a minha família foi através do siso, né? Ok, eu sou cirurgião de hospital de trauma, amo fazer trauma, mas a questão do dia a dia do consultório, né, ele estava justamente assim, em resumo, falando sobre isso, né? E ele dizendo assim que a gente tinha que sair um pouco da bolha, e isso eu estou falando de 2003, 2004, né? Então, 22 anos atrás. Sim, né? sim. Ele disse, a gente tem que sair dessa bolha, né? Que é ortognática, ATM, né? É uma bolha, né? Enfim, porque não é a rotina de todos os serviços do Brasil afora, né? Então, mundo afora eu posso dizer, né? Cada serviço ou cada cirurgião vai ter a sua perspectiva e a sua rotina, né? Eu, por muitos anos, eu tinha uma rotina grande de tudo, né? Por quê? Porque eu estava à frente do programa de residência, enfim, optei por um caminho, né, depois do nascimento do meu filho, né? Por fazer outras coisas. E a gente vê também que tem mudado, aí você fala, a perspectiva da bucomaxilo, eu vou falar por Pelotas, né? Houve uma modificação geral devido à organização da cadeia de encaminhamento, né? Então nós temos o serviço público e o serviço privado. Eu participo dos dois, né? E eu vejo uma diminuição em ambos, né? De procura por cirurgia, mas diametralmente em outra ponta, a busca por cirurgias estéticas da face, né, um aumento maior. É que isso aí, claro, eu não quero entrar em pontos nevrálgicos aqui, polêmicas. Né? Nenhuma polêmica. Não, polêmica nenhuma. Eu acho assim que tudo tem seu espaço, tudo tem seu tempo, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que legalmente possível, né? Então eu acho assim, eu vi um colega dia desse de Santa Maria falando sobre que as pessoas menosprezam a cirurgia de terceiro molar, mas nós, infelizmente, ainda hoje temos pessoas morrendo após a extração de terceiros molares. Ou seja, inclusive o Colégio Brasileiro de Cirurgia, e eu participei da comissão, né, sobre as diretrizes, né, das cirurgias de terceiros molares, né, da extração, assim. O porquê que fazer com um especialista é mais seguro, né? Porque a gente tem toda uma rotina cirúrgica, né? Especialista é aquele que não é aquele que sabe fazer, é aquele que quando complica resolve, né, a complicação, e complicação pode dar com qualquer pessoa. Exato. Né? Então, eu brinco com o seu João, que vende pipoca lá na frente da faculdade. Eu falo, seu João, o senhor nunca vai ter complicação cirúrgica, né? O senhor vende pipoca. Então, é interessante isso, porque quando eu fui para o Bococast recente, eu falei para o Ismael, eu falava sobre complicação, por que não fazer cirurgia minimamente invasiva, e eu disse,
Ei, cara, você pode colocar alguma coisa aí que não seja polêmica, né? E essa questão das complicações, eu estava falando lá que as complicações vão acontecer, como você falou, só não vai ter complicação quem não atua naquela especialidade. Isso. E a nossa especialidade é uma especialidade que faz com que, com a rotina, você se depare com aquilo ali. Mas o que eu quis dizer naquela fala lá, que foi aquilo ali que me fez me resguardar, entender que eu tinha errado por algum fator, que eu precisava estudar mais, mas eu precisava de experiência. E a gente fala muito sobre isso. Acredito que a experiência na nossa profissão, na nossa especialidade, ela faz com que, quando a gente procura buscar e acertar, nós nos tornemos grandes cirurgiões. Isso é E verdade. você é um cara que sempre se preocupou com isso. Isso é verdade, né? Porque eu até brinquei com o professor Prai quando eu estive lá, né? E ele me recebeu, me deu o livro dele autografado, né? E o professor Prai tem uma célebre frase, né? Que é bons resultados vêm da experiência e a experiência de bons resultados, né? Aí eu brinquei com ele, mas os bons resultados não precisam ser nossos, né, professor? A gente aprende muito quando algum colega em algum evento mostra uma complicação, né? Recentemente, no evento da AO em Balneário de Camboriú, no Subrabuco, não sei se é Subrabuco, eu falei sobre complicações em cirurgia ortognática, né? Especificamente sobre complicações em osteotomia sagital de mandíbula. Né? Então, assim, a gente tem observado, obviamente, por quê? Porque tem mais gente fazendo, né? E isso é muito legal, porque se você buscar na sua memória, quando a gente terminou, assim, a gente ainda é de uma geração que nem todo serviço fazia cirurgia ortognática, né? Eu falei lá que eu só tinha feito 2, até concluir a residência. Isso. Então, assim, graças a Deus modificou esse panorama, né? As pessoas estão fazendo mais, os pacientes estão procurando mais, né? Os colegas ortodontistas estão preparando mais, né? Então, é um caminho sem volta, né? E isso, que bom. Mas o que a gente tem que buscar é o aperfeiçoamento, o aprimoramento, para que a gente minimize. Nunca a gente vai conseguir eliminar as complicações. Né? Perfeito, Otto. Sua história bacana. Esse foi um dos motivos de ter trazido você aqui, né? Não encerramos. Tem conteúdo aí para a gente mostrar para o pessoal. Eu queria dar uma saída disso, mas não, assim, deixar um pouco a odontologia, a história da odontologia, e a gente falar sobre a sua decisão de fazer medicina. A gente já conversou sobre isso. Queria que você falasse aí sobre a decisão, como é que foi conversar com a sua família sobre isso, com seus amigos, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? Até opiniões que ficaram assim... A gente quer falar o que é melhor para o amigo, mas nem sempre o que a gente fala é o melhor. Como é que está sendo, com 48 anos, fazer o curso de medicina? O que isso pode acrescentar na sua carreira de cirurgião bucomaxilofacial? Ou se, de uma certa forma, eu vou polemizar aqui, você cansou um pouco das nossas dificuldades, que a gente está falando sobre coisas boas, mas a gente enfrenta muitas dificuldades no mercado. Se isso lhe motivou a procurar outra profissão, uma profissão que talvez tenha uma visibilidade maior e um retorno financeiro maior, né? Isso aí eu não estou lhe dizendo que você me disse isso, é só para colocar em pauta esses questionamentos para que você possa falar para o pessoal, né? Você, 48 anos, decidir ser médico e cirurgião bucomaxilo e dentista. Perfeito. Obrigado pela pergunta. A pergunta que, assim, não existe uma resposta única, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas sempre, até os colegas, você sempre quis fazer medicina? Não. Eu fiz 5 vestibulares para odontologia, né? 4 de final de ano e 1 no meio do ano, né? E o porquê que eu fui fazer depois de velho, né? Velho não, maduro. Maduro. Enfim, independente disso, quando eu estive na Suíça em 2013, eu fui muito incentivado pelos meus professores lá, que lá na Europa é dupla formação na maioria dos países, né? Com exceção da Itália e Espanha, que a bucomaxilo pertence, e até Portugal, pertencem à medicina, né? Mas os países de língua germânica e os países nórdicos, geralmente, eles têm dupla formação. Eles são médicos, dentistas e fazem o treinamento em cirurgia
crânio-maxilofacial, né? Até porque lá eles não têm aquela figura do head and neck que tem nos Estados Unidos, né, do cabeça e pescoço, né? Então eles fazem bastante cirurgia oncológica também, na Europa, os departamentos de cirurgia crânio-maxilofacial. E eu sempre gostei muito dessa parte assim, do full scope, né? Do cirurgião raiz, né? E eu trabalho muito com colegas da neuro, da otorrino, da cabeça e pescoço, na minha realidade em Pelotas, né? E eu sempre brinco com o Claudinho lá, o Cláudio Pinovinic, um abraço para o Cláudio, que é meu amigo e colega cirurgião cabeça e pescoço, que a gente tinha que ter essa parte de reconstrução, né? A gente acaba fazendo muita cirurgia ablativa, né, nos pacientes oncológicos, né? E de repente, se a gente tivesse uma equipe que pudesse proporcionar, né, uma reconstrução imediata, com um menor índice de mutilação dos pacientes, né? Então, são vários aspectos, não é um único aspecto. Um aspecto que eu posso dizer com certeza, que até uma das preocupações das pessoas é que eu digo, não, a última coisa que me toca é a questão financeira. E como assim você está investindo numa faculdade privada e não vai querer o retorno financeiro? Eu acho que é consequência, né, de todo um trabalho que eu quero desenvolver, ajudar as pessoas, né, ajudar o próximo. Eu acho que isso será um passo natural, né? Uhum. Mas há também, desculpe, mas há também a questão de uma possibilidade, quem sabe, né? Pegando a frase do meu pai, esteja preparado para quando surgir a oportunidade. Já surgiram algumas oportunidades de internacionalização. Quem sabe não vai chegar a hora de eu dar minha contribuição em outro país também, né? E a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, não é mandatório, mas é aconselhável que tenha essa dupla formação. Então, eu vejo também esse caminho da internacionalização mais maduro, ainda acumulando experiências que eu vou ter ainda durante toda a vida, até eu não estar mais nesse plano aqui material, né? Eu vejo isso, tem essa questão do aumento do conhecimento, a questão da possibilidade de ajudar ainda mais com o que eu faço, incrementando para as pessoas, né? Obviamente, essa questão da internacionalização e, quem sabe, também o incremento financeiro, né? O que eu digo para você em relação à odontologia, à medicina, às profissões, de maneira geral, seja advogado, engenheiro, né? As profissões de maneira geral, no nosso país, na nossa realidade, elas estão ficando um pouco mais difíceis. Aí depende, a gente não depende só da nossa profissão para se dar bem, né? A gente depende da situação econômica do país, a gente depende da situação econômica das pessoas, né? Sim. Então toda e qualquer profissão liberal, ela depende disso, né? Que a economia esteja sólida para que as pessoas tenham, né, as suas condições de procurar os serviços das quais elas precisam. Perfeito, ótimo. Falar um pouco sobre Deus, né? O que é que você acha com relação a esse ser, Deus? Você falou aí algo sobre ajudar as pessoas. Eu tenho uma opinião sobre a minha profissão com relação a Deus, essa relação da gente. E qual é a relação de Deus com a sua profissão, com a sua vida? Fala aí. Você me conhece, você está entrando num assunto polêmico para mim, né? Porque você sabe que eu sou um homem de muita fé, né? Mas, assim, quando no tocante a Deus, especificamente, né? É aquela coisa eu diria assim, que eu sou meio agnóstico, né? Assim, eu acredito que tenha uma força de coesão maior, seja a força do universo, seja, enfim. Eu não tenho aquela questão personificada, né? Otacílio, na minha mente, assim, uma personificação do que seja Deus, né? Mas eu comungo das questões de fazer o bem, né? Não importa quem, né? E eu acho que quando a gente faz um bem ao outro, a gente acaba fazendo bem a nós mesmos. Então, essa coisa do altruísmo, enfim, eu sou muito disso. Se isso independe de religiosidade, né? Enfim, eu sou de uma família católica, né? Meus pais são católicos, né?
Fui batizado, né, segui o catolicismo, a minha esposa é católica, a família, os meus sogros são católicos, né, e bem praticantes, né, então meu sogro todo domingo está lá, né, inclusive meu sogro quase foi irmão marista, né, chegou a estudar, né, para ser irmão marista, enfim. Eu acho muito bacana, respeito todo tipo de religiosidade, afinal de contas já diz a frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Então o que seria o Deus, eu não sei, eu não personifico. Né? Mas é importante para mim, sim. Eu acho que a fé, a religiosidade, né? Inclusive dentro da área da saúde, as terapias alternativas, e entre elas as terapias espirituais, né? Elas estão sendo incorporadas, inclusive, no SUS, né? Nessa questão, eu acho que é muito importante. Você tem que ter alguma crença. Né? E falei isso não por conversa que a gente já teve para polemizar, porque teve algo que você falou sobre a medicina que me chamou a atenção, quando você falou ajudar as pessoas. E eu não desvinculo essa figura. Talvez a nossa visão de Deus seja um pouco diferente, mas os meios sejam os mesmos. Eu vejo que a nossa profissão é um dom que a gente recebe de Deus para que a gente possa ajudar o próximo, né? Aquele paciente politraumatizado, aquele paciente com uma deformidade facial que você corrige, que eles são gratos, que eles mudam a qualidade de vida, a autoestima, e que a gente recebe dele a possibilidade de viver, proporcionar o melhor à nossa família. Então, eu acredito que a gente não é amigo por coincidência. A gente sempre pensou da mesma forma. Não quis polemizar falando dessa questão. Eu sei que você tem essa opinião, mas só para ratificar, assim, porque é muito nobre da parte de um homem decidir fazer um curso para ajudar pessoas. E acredito que isso tem que ser o bem maior, entendeu? Eu acredito que no dia a dia hoje, nós vivemos muito na questão do status, eu sou o melhor cirurgião, eu vejo, fui fazer uma entrevista para contratar uma empresa para fazer marketing, o senhor já fez quantas cirurgias? Isso ainda depende, né? A gente fala, mas o propósito do ser que presta serviço, quer seja um médico, o bucomaxilo, não é fazer mais, ser o melhor, ser o mais rico. Essa competitividade eu acho que é até um pouco patológica, mas que a gente está aqui para fazer o bem às pessoas. Eu quis tocar nesse ponto para escutar a sua opinião, que é a mesma, só que com visões diferentes. Exato. Vamos falar agora sobre tua família, certo? A nossa comadre Camila, né? E aí, como é que é essa relação? Ela é cirurgiã bucomaxilofacial, dentista, você foi professor dela e hoje vocês têm um lindo filho, Joca. Como é que é ser casado com uma dentista? Eu sou casado com uma dentista, mas faz prótese. A gente eu faço o implante e ela faz a prótese, né? Ela disse, tem ali um implante para fazer e depois ela vai fazer a prótese. Vocês são casados e fazem a mesma especialidade. Isso se complementa? Como é que é isso na tua vida, assim, essa questão da tua vida com relação às suas perspectivas e às delas, e como é que isso é levado dentro de casa? Me fala aí sobre isso. Então, a gente leva isso numa boa, né? As pessoas sempre perguntam, poxa, vocês não devem ter assunto, é só dente, né? Me perguntam isso também. Não, a gente gosta bastante de aproveitar a vida, de viajar, ver os amigos, visitar os amigos, né? A gente gosta muito de fazer as coisas, né? Mas no tocante à odontologia dentro do consultório, a gente divide as coisas, né, conforme a Camila é uma excelente cirurgiã, ela dá plantão. Eu não dou plantão desde 2014, a Camila é plantonista do Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas, né? Enfim. Ela também é colega do departamento, é professora substituta lá no departamento. Mestre, doutora. Né? Mestre, doutora também, né, em cirurgia bucomaxilofacial. Então, assim, é engraçado isso, porque o que menos a gente fala dentro de casa é de cirurgia, né? Uhum. Então, a gente tem tantas coisas para a gente se ocupar, o nosso filho mesmo, nosso amado filho, né? E para mim é uma dádiva
né, de Deus, né, como você falou. É uma dádiva da vida estar casado com ela. Assim, eu sou muito feliz, sou muito realizado na minha vida e família, né? Então, a família que a gente construiu, né? E a gente sempre busca isso, o bem-estar familiar. Apesar de que agora, fazendo medicina, ela até brincou comigo, ela disse, não, eu tive que fazer o concurso para ver se eu ficava um pouquinho mais contigo, para a gente conversar um pouquinho mais. Porque senão eu só da meia-noite às 6, né? Porque eu não deixei de fazer nada, né? Eu só acrescentei a medicina dentro da minha agenda, né? E aí o horário que eu tenho hoje é da meia-noite às 6. Quando todo mundo está dormindo, eu tô disponível para fazer alguma coisa. Show de bola. Mas é isso aí, esse convívio é muito salutar. Uma coisa dentro do consultório, eu tento focar mais nessa parte de implantes dentários que a Camila não gosta de fazer. Aí foi uma opção dela, ela disse, não, eu não gosto de fazer implante. Mas ela é uma excelente cirurgiã, ela faz toda essa parte de cirurgia bucodental, peratrauma, né? E tem entrado nas cirurgias também de ortognática, entre outras com a gente também. Show. Vamos dar uma descontraída, né? Falar sobre coisas da vida. A gente se conhece há 34 anos, tem vários amigos em comuns e tal. Essa caminhada da nossa amizade, a gente já viajou, já passamos por dificuldades financeiras. Mas lembrando aí alguma coisa que você acha interessante para passar para o pessoal, que isso fez com que você fizesse alguma reflexão sobre a vida, algo interessante, alguma dificuldade. Fique à vontade aí para a gente começar uma resenha aqui, Não, na verdade, assim, de dificuldade propriamente dita, assim, não teria nenhuma, né? Mas, assim, uma coisa que é um fato cômico, né? Que toda vez que a gente se fala, a gente se liga, né? As nossas esposas já sabem que não vai ser algo menos do que uma hora conversando, que a gente fala de todos os aspectos da vida, né? Inclusive, galera, a gente alugou aqui o estúdio por 1 hora e já vai conversando há mais de 1h20 já. E aí, vamos lá, vamos conversar. Então é isso, eu gosto sempre, como eu estou muitos anos fora, né, 23 anos fora de Natal, né, se botar na ponta do lápis, eu morei mais fora de Natal do que em Natal, porque são 23 anos de Rio Grande do Sul, foram 12 de Minas Gerais e Espírito Santo, né, então os meus 48, quase 49, 35 fora, né. Enfim, mas assim, das reflexões que a gente faz, a distância, né, faz a gente refletir bastante, né. E não sei se você se lembra, irmão, em 2023, com o diagnóstico da doença do meu pai, eu meio que aquela coisa, digamos assim, como diz lá no Rio Grande do Sul, colei as placas, né? Ou seja, eu não conseguia mais pensar em nada, queria só estar ao lado aqui da minha família, né? Ao lado da minha mãe, do meu pai, ajudando eles, né? A enfrentar o que realmente o que era necessário, né? E a gente conversou bastante, você foi muito importante para mim com bastante solidez e racionalidade, né? Eu acho que essas reflexões, e foi uma dificuldade, na verdade é uma dificuldade quando você vai perder um ente querido, principalmente tratando de quem te deu a vida, né? Então, isso me fez refletir sobre vários aspectos, assim, sobre família, amizade, né? Sobre fé, né? Então, tudo isso eu vivo, né, nesses últimos anos aí, esses últimos 3 anos, né, refletindo sobre isso, né, a gente está a caminho de 50 anos, né, e isso é um aspecto muito bacana, me tocou profundamente em relação a isso, né, e a gente tem que dar o devido valor às coisas do ponto de vista racional mesmo, né, que a gente não tem, como se diz, nada a perder se a gente fizer isso com tranquilidade. Eu me lembro que quando essa época chegou, né, só para passar para o pessoal, assim, o diagnóstico da doença do seu pai, que não se tinha uma perspectiva, né, de uma sobrevida, e através de alguns procedimentos ele conseguiu viver 2 anos bem com vocês. Isso. Infelizmente, a gente olhar para a realidade e saber que aquele ser que está ali
tá bem, tá conversando, e uma hora vai ter que partir. Isso. E é uma coisa que eu ainda não consigo, eu já falei com você sobre isso, né? Eu não tive o pai que você teve, assim, presente, né? Foi uma ausência para mim, isso é uma verdade, você sabe disso. E eu fui racional naquele momento, até eu estava falando com o meu psicólogo, o doutor Geraldo, disse, rapaz, eu acho que eu fui muito racional quando conversei com meu amigo, falando que aquilo ali ia acontecer, que assim, eu acho que realmente é o curso da vida, a gente está aqui por um tempo, que a gente tem que aproveitar, que a gente tem que curtir a família, tem que curtir os amigos, tem que ajudar as pessoas, ser bom o tempo todo. Isso seu pai foi sempre, teve esse peso fantástico na sua vida, positivo, ele, sua mãe, e isso é admirável, você sabe disso, né? Vocês eram minha família, assim, a gente passava muito tempo junto e ele me dava muito conselho também, mas foi algo que, cara, será que eu fui assertivo quando eu falei aquilo com ele? Mas, de uma certa forma, você está me falando que foi algo que Não, com certeza. você racionalizar, mas é uma coisa que eu trabalho bastante, essa questão da racionalidade. Eu acho que a gente também tem que... Eu estou melhorando muito em relação a isso, quando eu comecei a colocar um pouco mais de emoção na relação com as pessoas. É que as pessoas atribuem muito a razão à frieza, são coisas distintas. Exatamente. Né? Então, mas você consegue ter uma racionalidade dentro daquilo, né? E isso até a faculdade de medicina, assim, eu tive duas disciplinas que antropologia médica e teologia e saúde, né, que muita coisa do processo que eu vivi foi racionalizado assim de uma maneira muito bacana, né? E eu fiquei feliz assim de tudo que eu tive a oportunidade de ver. Numa situação totalmente desfavorável, realmente. Aí cada um tem aquela questão das experiências de cada um, né? Então, porque nós somos indivíduos diferentes, nós vamos ter visões de mundo diferentes. Com né? certeza. Isso acontece. E eu acredito que você aprendeu muito com essa situação desfavorável. Você tem conversado comigo, mas observe, você é um cara mais forte, assim, um cara mais preparado, né? Infelizmente a gente aprende com os sabores da vida. A gente estava falando sobre cirurgia, a gente aprende mais com os erros. Na verdade, não é infelizmente, né? Felizmente, porque a gente não pode entrar num escudo e não ter dissabores. Né? Que é isso é importante. Desculpa, pode falar. O mais importante é a gente não ser reativo às coisas, né? É a gente pensar, né? Como é que a gente vai se comportar, né? A tal da inteligência emocional, eu acho que as pessoas falam sobre isso. É que a gente busca tanto. É isso? Pois beleza, Otto. Vamos encerrar por aqui hoje. Obrigado aí pela sua participação. Acho que a gente não vai cortar quase nada. A gente conversou bastante, tinha conversa aí, a gente passa 2 horas no telefone conversando sobre a vida, mais sobre cirurgia, né? Que você não conversa com Camila, isso aí. As nossas dificuldades do dia a dia. Queria lhe agradecer de coração, acho que foi muito importante eu começar esse projeto aí, que eu vou seguir, né, com você. A sua história, saiba que é uma história belíssima, você está de parabéns, assim, pela persistência. Você minimizou muita coisa que você passou, eu até tentei teve um choque no braço aqui. Por isso que eu tentei até lhe incentivar a você falar, porque não foi só aquilo que você falou para o pessoal, eu sei das suas dificuldades. Também foi muito difícil para mim passar por algumas situações durante a minha carreira, né? Carreira também pela minha vida, mas parabéns aí por tudo. Essa questão do seu pai também, que a gente conversou agora, foi uma época difícil para seus pais, para sua mãe, para seus irmãos, uma família bonita, bacana, e sempre me acolheram de uma forma amigável, amável, sempre preocupado comigo. Agradeço a você pela sua amizade, né? Desejo para você sucesso, essa sua jornada aí. Eu fiquei muito feliz de escutar isso de você, que você vai fazer isso para ajudar as pessoas, e a gente conta comigo para isso, que você precisar. Tem um amigo, irmão, para te ajudar sempre que você precisar. Obrigado pela sua presença
E quando você voltar, vamos fazer outros aí pra gente Com certeza. resenhar mais. Fica à vontade aí para falar algo pro pessoal, pra você. Deixar aqui o desejo de muito sucesso aí, né, nesse seu novo projeto aí, que venham, né, aí muitos e muitos episódios pela frente aí, que você seja muito feliz nessa sua jornada. Como sempre, o meu desejo sempre é esse. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado. Um abraço a todos aí. Um abraço, pessoal. Tchau, até a próxima.